Moodle. Então, eu coloco lá no Moodle, fica tudo lá para vocês reverem se vocês precisarem. Então, sejam bem-vindas oficialmente o nosso diálogo dentro da disciplina de Prática em Audiologia 3, num formato completamente diferente, né? O que a gente vai tentar fazer, meninas, nesses nossos encontros? A gente vai conversar sobre processamento de modo que quando nós consigamos atender, de modo que quando a gente possa estar no audiômetro com o paciente, a gente chegue e vá fazendo. A gente não precise ficar retomando, falando de relatório, pensando que teste que a gente vai aplicar, tentar da melhor forma otimizar para vocês quando vocês estiverem em frente ao paciente, quando vocês estiverem na prática. Tá, meninas? Vocês devem ouvir muito, né, que em processamento a gente não tem receita de bolo, não tem como fazer assim, eu vou fazer este protocolo para todo mundo, mas, de certa forma, dentro do âmbito de formação profissional, a gente acaba utilizando muito mais os mesmos testes, porque são 17 testes de processamento auditivo. Eu não consigo, em 7 semanas, que é o tempo que vocês têm de prática clínica de processamento, eu não consigo, em 7 semanas, apresentar os 17 testes para vocês. Então, qual foi a escolha de formação profissional? Qual foi a escolha pedagógica que a gente fez? De que vocês conheçam um pouco mais poucos testes. Para quê? Para que vocês tenham um pontapé inicial. Sair para o mercado de trabalho e antes do mercado de trabalho, sair para o estágio do 5º ano, eu sei começar o processamento. Eu sei como montar um protocolo mínimo. Eu sei o que cada teste avalia. Então, a gente não vai conseguir saber o universo inteiro do processamento, porque é muita coisa. Então, o que nós nos restringimos na disciplina? Nós nos restringimos a avaliar habilidades auditivas por meio de testes comportamentais. A gente não consegue, na disciplina, avaliar aspectos cognitivos, a gente não consegue avaliar a linguagem das crianças, a não ser que quando nós tenhamos a prática, de verdade, a prática propriamente dita, nós tenhamos um paciente muito colaborativo, idoso, por exemplo, que fez os testes de processamento e deu tempo da gente aplicar um MOCA, por exemplo, que é um teste de rastreio cognitivo. Eu não quero aplicar o MOCA, eu quero aplicar o Mini-Mental. Eu não quero aplicar o Mini-Mental e eu tenho o Neopsilin, que é um outro teste de rastreio cognitivo. Ok, deu tempo, a gente pode fazer. O que a gente não consegue fazer no ambiente acadêmico em função do tempo? A gente não consegue fazer o mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? Receber uma criança, fazer uma anamnese bem estruturada, colher todas as necessidades daquela criança e daquela família, fazer a avaliação das habilidades do processamento auditivo, uma avaliação não instrumental da linguagem, e tudo isso em uma única sessão. Por quê? Se essa criança não veio com audiometria, eu preciso fazer audiometria. E não só audiometria, logo audiometria e medidas de imitância acústica. Porque eu não posso fazer avaliação de processamento com uma criança com curva B, a não ser que curva B seja a vida dela. Se ela não sai de uma curva B, se ela tem, por exemplo, uma otite crônica que não cura, ela é B sempre, eu vou fazer com curva B. Mas senão ela vai tratar e vai voltar. Então, qual que é o mundo ideal pensando na nossa população infantil? Anamnese bem estruturada, avaliação das habilidades de processamento auditivo, avaliação de linguagem e um potencial evocado auditivo. A gente aprendeu em áudio 3 o potencial de longa latência, os corticais e o cognitivo, P1, N1, P2, N2 e P300. Para que serve o eletrofisiológico? Para a gente fazer uma avaliação mais precisa fisiologicamente da via auditiva, eu estou vendo diretamente a atividade neural, e para monitoramento, muito para monitoramento, para eu conseguir acompanhar esse paciente enquanto, depois, né, que ele faz uma terapia fonoaudiológica ou um treinamento auditivo. Então, este é o mundo perfeito. E o que a gente consegue fazer? Os testes de processamento e uma anamnese bem feita.
Lógico que sempre a gente vai fazer audiometria e imitância se o paciente não trouxe ela, mas a gente preconiza que a audiometria tenha sido feita em outro momento, não no dia do processamento. Por quê? Porque processamento é cansativo, meninas. É cansativo para o paciente e é cansativo para a gente. Então, a gente, enquanto fono, enquanto avaliadora ali na hora do diagnóstico, a gente também tem um certo desgaste, porque a gente tem que ouvir o teste, ouvir a resposta do paciente e interpretar se aquilo estava certo e errado para marcar no formulário do processamento. Academicamente, dentro da universidade, a gente fez a escolha de entregar o relatório para o paciente no mesmo dia da avaliação. Por quê? Porque os nossos pacientes têm dificuldades financeiras, é complicado para eles gastar passagem mais um dia só para vir buscar o resultado, é complicado para vocês levarem tarefa para casa com todos os formulários do processamento para fazer o relatório em casa. Então, a gente escolheu fazer a avaliação e o relatório no mesmo dia. No 5º ano e depois na vida profissional, talvez vocês façam uma escolha diferente. Talvez vocês não queiram fazer o relatório no mesmo dia. Eu tenho muitas colegas que trabalham com processamento auditivo e fazem 4 pacientes um atrás do outro, 1h30 para cada paciente, e não entregam um relatório. O paciente volta para buscar outro dia, seja na clínica privada, seja na clínica ou no serviço público. Isso é uma escolha para depois, mas a gente, academicamente, precisou fazer essa escolha por vocês e pelos pacientes, porque são só 7 semanas, que para vocês eu não sei se serão 7, porque a gente já está fazendo 25% agora, que foi o que nos foi permitido pela atividade à distância. Se o calendário suplementar tiver 15 semanas e o ano de vocês, o 4º ano de vocês, tiver que entrar dentro do calendário suplementar, que é isso que vai acontecer, o que eu acredito que vão fazer é dividir o 15 por 2. Então, vai ficar o 7º em 7 semanas, o 8º em 7 semanas. E dessas 7 semanas, a gente vai ter 3 semanas de processamento. 3,5, não dá para usar metade, mas 3,5, 4 semanas de processamento. Então, meninas, vai ser bem delicado e vocês vão precisar lançar mão muito de retornar nesses vídeos, de olhar de novo essas nossas gravações, para que quando nós estejamos com o paciente, a gente atenda, e esse atenda, 3 semanas, 4 semanas. Então, estourando a boca do balão, se os pacientes não faltarem, vocês vão viver o atendimento de 3 avaliações de processamento auditivo na graduação. Seria 8, seria 7, pela pandemia vai ser menos da metade. Então, não é gostoso dizer isso, não é confortável dizer isso para mim, enquanto prof de vocês já me conhecem e sabem o quanto eu me esforço para que vocês consigam ter uma formação bacana. Então, não é nada agradável dizer isso, mas infelizmente foi a realidade que se impôs para nós em função da pandemia. Para vocês, em especial, por estarem no 4º ano e por ser prática clínica pura, vai fazer assim, né? Com a prática clínica de vocês, vai dar uma esmagadona nela. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para nós termos a realidade como ela é e para vocês terem consciência de que esses nossos encontros precisam ser aproveitados. Eu sei que não é fácil ficar na frente do computador, para mim tem sido uma super tarefa também, ficar sentada aqui, dando aula sentada, olhando para o computador e não para vocês, mas a gente consegue, vai ficar tudo bem, e já está tudo bem, e vai dar tudo certo. Vocês são ótimas, vocês são esforçadas, vocês são dedicadas, e eu tenho certeza que se vocês optarem por essa área da fonoaudiologia como campo de estágio, como 5º ano, vocês vão conseguir reverter essa situação no 5º ano e vocês vão contar conosco. Então, quem está no 5º ano agora está vivendo a vida normal de 5º ano, tendo orientações, tudo, e eu acredito que vocês vão conseguir reverter essa falta, essa redução do 4º ano no 5º, porque vocês mantêm as orientações com a gente, normalmente vocês vão para lugares que tem muito paciente,
Então, quem escolher essa área para quinto ano e depois para a vida profissional, dá para compensar. A gente tem que estar sempre estudando mesmo, né? Então, só vai ter que estudar um pouquinho mais e vai dar tudo certo. Tá, meninas? Entenderam mais ou menos o panorama? Sim? Então tá bom. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta até agora? Não? Então eu vou começar a apresentar a tela do meu computador para vocês e eu quero que vocês conversem comigo, tá? Não me deixem falando sozinha. Mas, prof, eu não consegui estudar. Não tem problema. Pergunta. Prof, eu não estou com caderno didático. Não tem problema. Pergunta. Eu não lembro. Não tem problema. Pergunta. Tá? Perguntem tudo que vocês desejarem. Meninas, eu vou fazer o seguinte caminho, tá? No meu computador, eu não sei por quê, que não aparece para mim aquele ícone que aparece para todo mundo aqui, que quando eu apresento a tela, eu consigo continuar vendo vocês. Então, para eu continuar vendo vocês, eu tenho que sair do modo apresentação. Então, se vocês quiserem falar comigo, podem me chamar no chat, que eu ouço o barulhinho do chat, ou abram o microfone. Se vocês quiserem abrir o microfone, vai ser bem legal. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai começar, meninas? A gente vai começar do fim para o início, do relatório, para a gente conseguir ir... Deixa eu fazer uma coisa que eu fiz errado aqui. Pronto, já corrigi meu erro. Tirei o sobrenome do paciente. Meninas, a gente vai começar do fim. Quando nós terminamos o atendimento, a gente tem que montar o relatório de avaliação das habilidades do processamento auditivo. Por que eu estou frisando nessa coisa da avaliação das habilidades do processamento auditivo? Meninas, eu estou marcando isso e vou ficar marcando isso muito, porque vocês não vão usar, em hipótese alguma, o termo TPAC, transtorno do processamento auditivo. Vocês não vão usar, vocês não podem usar, se vocês não fizerem uma avaliação de linguagem nas crianças e uma avaliação de cognição nos idosos. A gente não pode falar em processamento auditivo, em transtorno do processamento auditivo, se a gente avaliar só habilidades comportamentais. Avaliou só habilidades comportamentais, vocês vão falar só delas. Vocês vão falar de alteração das habilidades do processamento auditivo, das que vocês avaliaram. Então, isso é uma coisa que eu estou marcando muito, porque o nome do relatório de vocês tem que ser assim, de habilidades do processamento. Meninas, o José Eduardo tem 60 anos. O senhor José Eduardo tem limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade. Qual que é o primeiro problema aqui nesse relatório? Qual que é a primeira coisa que a gente observa que está faltando aqui? Neste laudo. O que está faltando aqui, meninas? Está sem as médias tritonais. Está sem as médias tritonais e está sem uma classificação, né? Eu não sei se isso aqui foi feito pela OMS, pelo Lloyd Kaplan, pelo BIAP, eu não sei o que este colega usou. Então, não pode nunca. A gente precisa apresentar as médias tritonais e a gente precisa apresentar quem fez o laudo. Por quem que a gente fez o laudo, né? Qual foi a classificação que a gente fez para usar o laudo. Meninas, não pede para colocar o resultado da curva timpanométrica. Não precisa. Mas, se vocês quiserem colocar, não é um problema. Dara colocou no chat. Não, Dara, não te ouço. Tu falaste, não dá para te ouvir. Oi. Tá bem baixinho. Deu para te ouvir, mas para mim tá baixinho. Não sei se para as meninas tá bom. Quer falar alguma coisa, Dara? Para mim tá bem baixo também aqui, a Dara. A Débora falou que para você também, para ela também você tá com a voz baixa. Ah, eu vou ter que colocar o fone então. Tá bom, obrigada. Agora deu, Dara. Meninas, o baixinho que vocês estão falando sou eu ou é a Dara? A Dara. Tá, então tá bom. É, a Dara.
Então, tá bom. Então, imagina, Dara, não tenho que pedir desculpa. Não se preocupa. A gente vai se ajeitando por aqui. Isso daqui é um conceito de processamento auditivo que acompanha o relatório, porque vocês têm que pensar que o relatório ele pode ser interpretado, avaliado, analisado por outros fonoaudiólogos que não tenham domínio do tema, que é muitíssimo comum. Tem colegas nossos que se formaram há 15, 20 anos atrás que não tiveram processamento na graduação. Então, eu me enquadro nesse grupo. Eu não tive processamento na graduação. Eu me formei em 2004, a gente está em 2020 e eu não aprendi nadinha na graduação de processamento. Então, se eu não tivesse escolhido essa área para atuar, eu seria uma fonoaudióloga trabalhando em outra área que talvez não soubesse ler um relatório de processamento. Então, esse conceito ele está aqui para isso. Esse relatório, ele é uma sugestão, ele é um modelo, ele é o que a gente gostaria de ver. Ai, prof, mas eu não quero fazer um relatório desse tamanho. Eu não quero que seja com tanta informação. Vocês vão poder ajustar o que vocês desejarem enquanto fonos depois, mas fica o meu registro de que essa é a nossa sugestão, pensando no melhor em relação à quantidade de informações. Então, esse conceito é porque outras fonos podem ver, pediatra, neurologista, clínico geral, otorrino. E se nós partirmos do princípio, todas as expertises de área que esses profissionais precisam dominar, talvez eles não tenham domínio do processamento. Então, é para isso que tem esse conceito aí. Aqui, logo no início, a gente fala sobre o estado de alerta do paciente, aqui está faltando um acento, e do número de testes que nós realizamos. Por que a gente precisa falar o número de testes? Para mostrar que a gente cobriu ou não cobriu todas as habilidades auditivas que a gente precisa avaliar dentro das categorias dos testes dicóticos, monóticos, monaurais de baixa redundância, resolução temporal, integração binaural. Então, eu tenho que tentar contemplar os diferentes aspectos que compõem a avaliação das habilidades do processamento. O seu José, de 60 anos, tem limiar normal. E o seu José fez o TPD da Auditec, que é o pi, curto, longo, a 50 dBs. O seu José acertou 73%, e esse aqui é o critério de normalidade para o seu José na faixa etária dele. O que nunca pode faltar? Qual foi o critério de normalidade que vocês usaram para dizer que o seu José estava normal ou alterado para esse teste? Então, aqui está faltando um xizinho na frente do normal, porque o seu José foi bem no TPD, ele foi normal. Para o seu José fazer o TPD, a gente deu a seguinte instrução. O senhor vai escutar 3 sons, e eles são diferentes em relação ao tamanho. Curto, longo, ou pequeno, grande. Vamos tentar que o senhor me diga curto, longo, e daí a gente vai fazer a viva voz com o seu José. Pi. Como foi, seu José? Ele vai dizer curto, longo, curto. Ó, presta atenção. Pi. Curto, longo. A gente vai tentar fazer com o paciente primeiro a viva voz, essa tentativa de ele repetir, acompanhando o curto, longo. Vocês têm que se certificar que o seu José tem memória para isso, porque senão ele vai errar, não porque ele não identificou a diferença entre o curto e o longo. Ele vai errar porque ele não memorizou essa sequência. Então, comecem assim, pi, curto, pi, longo, pi, curto, longo. Apresenta 1, apresenta 2, até conseguir apresentar 3, para conseguir identificar se o seu José está conseguindo, primeiro, memorizar os 3 sons, segundo, interpretar e identificar a diferença entre eles para poder sequencializar isso e fazer a ordenação temporal. Então, o seu José fez 73% de acertos neste critério de referência de normalidade. Isso aqui tem que ter sempre.
que é a habilidade, qual que é o mecanismo e qual que é o processo gnóstico que vocês estão avaliando e qual que é o valor de referência que vocês estão utilizando para o seu José de 60 anos. Passado o TPD, a gente fez o TPF. Fino, fino, grosso. Aqui tem a opção do nomeando e do murmurando, que eu não comentei antes, mas o nomeando é fino, fino, grosso, e o murmurando, o seu José vai ouvir pi, pi, pó, e ele vai repetir pi, pi, pó, fino, fino, grosso. Se fosse o curto, curto, longo, curto, curto, longo. Então, a gente pode dar as duas opções para o paciente, caso ele acredite, ele ache, ele entenda que o murmurando é mais fácil. A grande maioria dos pacientes a gente faz nomeando. Então, ele vai dizer no TPF, fino, fino, grosso. Então, pi, pi, pó, fino, fino, grosso. Pó, pi, pó, grosso, fino, grosso. Então, o paciente ele vai sequencializar para a gente. Quando a gente faz o viva voz para o paciente fazer conosco antes do exame começar, quando a gente faz o viva voz, a gente tem que dizer para o paciente, seu José, não é exatamente pi, pi, pó. Eu estou só tentando imitar para o senhor entender que um é fino e o outro é grosso. O que a gente está ativando, meninas? A gente está ativando o córtex auditivo em diferentes regiões. Uma, eu identifico frequência, a outra, eu identifico duração. Tanto a ordenação de frequência quanto a ordenação para duração, elas são fundamentais para o paciente conseguir fazer compreensão de fala. Então, a nossa fala, ela tem diferentes nuances em relação a sons graves e a sons agudos. Isso, representar e reconhecer um teste como o TPF, é fundamental para ele acompanhar essas modulações que a fala da gente tem em relação a agudos e graves. A mesma coisa em relação à duração. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou usando palavras curtas, longas, frases curtas, longas, e como vocês têm um processamento bom, vocês mais ou menos sabem quando eu vou dar uma pausa, vou usar vírgula, vou fazer um ponto. E o paciente, quando ele tem transtorno de processamento ou transtorno de habilidades auditivas, ele perde esse ritmo, ele perde essa ordenação. Então, ele não consegue com tanta facilidade acompanhar uma fala, uma aula, uma conversa no telefone, por mais fácil que seja o diálogo. À medida que vai ficando mais difícil, eu tenho que acompanhar uma aula, uma reunião, uma conferência, vai ficando mais difícil para o paciente porque ele perde o ritmo. Quando se faz muito esforço para acompanhar uma fala, vem o cansaço. E o cansaço também atrapalha a compreensão. Então, eu preciso da ordenação temporal para frequência e duração para conseguir compreender fala, para conseguir pegar ritmos diferentes de acordo com o tom, a pronúncia e o jeito de cada falante. Por que aqui está Auditec? Por que a gente usa Auditec? Vocês devem lembrar que na teórica a gente conversou que tem 3 testes que avaliam frequência e duração para ordenação. É o da Auditec, o da Taborga e o Music. Esses 3 autores fizeram testes diferentes. O Taborga é a flauta, o Auditec tem uns intervalos um pouquinho maiores entre os estímulos e o Music intervalos muito pequenos entre os estímulos. Se der tempo, a gente vai repassar todos esses testes para vocês ouvirem, mas hoje eu vou só comentar. Nós fizemos uma pesquisa aqui na nossa universidade, o artigo está publicado, e vocês também receberam esse artigo lá na teórica, mas a gente também pode rever isso se precisar. E por meio desse artigo que nós fizemos aqui na nossa universidade, nós observamos, identificamos que o Auditec era o que tinha maior especificidade desses 3 testes. E por isso que nós fizemos essa escolha na nossa clínica e na formação de vocês, para que vocês aprendam um dos 3. Prof, mas daí eu não vou usar Music?
Aqui na faculdade, não, porque não dá para usar os 3. E por meio dessa pesquisa, a gente gerou uma evidência de que o Audtech tem uma maior aplicabilidade. Tá, prof, mas como é que eu faço na minha vida fonoaudiológica? Se eu for para um 5º ano com processamento, vocês podem usar o Music e o Taborga. É só vocês pegarem as referências de normalidade deles e aplicar. O que acontece com eles? O Music é muito mais difícil e o Taborga é mais fácil. Então, o Audtech, ele ficou no meio do caminho. Eu preciso dificultar a tarefa. O paciente foi super bem no Audtech e ele tem uma queixa de percepção de fala muito grande. Dificulta, vai para o Music. Tá muito difícil com o Audtech, facilita, vai para o Taborga, que é aquele da flauta, que é o som modulado. Se vocês acompanharam a aula da Adriana Andrade no evento do NEPAI, que a professora Eliara organizou com o grupo de pesquisa dela, a Adriana, no evento do NEPAI, ela falou isso, né? Que ela vai esgotando o paciente até a última instância. Se o paciente tem uma queixa muito grande e ele vai indo bem, ela vai dificultando. E vai dificultando. Tem vários profissionais que não fazem isso. Tem colegas nossos que fazem um protocolo e finalizam. Isso, meninas, é uma coisa assim, hoje se eu for passar para vocês um consenso nacional ou internacional da literatura, esse consenso não existe. O que existe é expertise dos profissionais. Eu faço assim, eu faço assado. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer assim. Vocês vão criar o jeito de vocês fazerem, mas enquanto a gente está aqui dentro da universidade, que eu preciso dar para vocês uma luz de como começar, de por onde começar, a gente começa então pelo Audtech, para TPD e TPF, tendo a consciência de que eu posso dificultar e facilitar essa tarefa se eu precisar com os outros testes. Music mais difícil, Taborga mais fácil. Meninas, usem sempre os critérios de normalidade dos devidos testes para as devidas faixas etárias. Os testes não são todos completos, bem pelo contrário. Tem muitos testes que não têm valor de referência para muitas faixas etárias e também não tem valor de referência dependendo da acuidade periférica do paciente. Então, se eu tenho limiar normal, o processamento tem que ter uma normalidade. Se eu tenho perda auditiva, o processamento tem que ter outra normalidade em cada um dos testes. Professora. Oi. Então, para um mesmo paciente, eu não preciso necessariamente usar o mesmo teste para avaliar todas as habilidades auditivas? Não sei se eu entendi a tua pergunta, Carlinha. Fala de novo. Por exemplo, assim, eu poderia usar, então, o Music e o Audtech na mesma avaliação do mesmo paciente? Poderia. Não precisa ser padrão, só uma referência de teste? Não precisa, Carlinha. Assim, ó, o que eu tento passar para vocês da melhor forma essa questão do raciocínio clínico, da gente pensar sobre o paciente. Se tu me pedir assim, ó, prof, me dá hoje a referência bibliográfica de que eu posso fazer 2 testes temporais no mesmo paciente de ordenação. Não existe. Existe a expertise das pessoas que acreditam nisso. Então, por exemplo, você começou a atender o seu José, com 60 anos. E o seu José veio cheio de queixa. Eu tenho muita dificuldade de entender o que as pessoas falam. Eu ouço bem, mas eu peço repetição muitas vezes. Se a pessoa está ligeiramente longe de mim, eu tenho que ir me aproximando para fazer leitura labial, porque eu não consigo acompanhar. Eu canso muito rápido, então eu canso de conversar com as pessoas. Agora, gurias, com essa função de distanciamento social, essa queixa está muito comum. Conversando com as minhas amigas que continuam na clínica trabalhando, que estão no mundo por aí, amigas fono, a gente tem os grupos de WhatsApp e as meninas falam, Michele, a onda do momento é os pacientes falarem que cansam de conversar, porque não ficaram muito tempo sem conversar e agora cansam. Então, cansar de conversar é uma questão de ordenação temporal, porque aquela região do cérebro que está sendo ativada para frequência e duração, ela está lá em atividade neural, essa atividade neural se desgasta e vem o cansaço. Então, o seu José veio com todas essas queixas para ti. E tu, Carla, como fono,
o protocolo de começar pelo Audtech, porque você segue esses 2 artigos que eu citei aí, que nós fizemos aqui no nosso grupo de pesquisa, aqui na universidade. Você fez o Audtech, o seu José foi super bem. Ele teve um desempenho maravilhoso. Tá, e agora? Eu vou aceitar que o seu José teve um desempenho maravilhoso e que ele tem talvez outras habilidades alteradas, ou eu vou continuar investigando essa habilidade que eu sei que é super importante para o seu José? Eu posso continuar avaliando. Então, o que eu quero dizer? Clinicamente, eu posso continuar investigando a queixa. Eu não preciso cessar no primeiro teste que eu aplico. Entende, Carlinha? Entendem, meninas? Sim. Eu posso continuar dificultando a tarefa, da mesma forma que eu posso facilitar. Então, eu apliquei o TPD. Deixa eu ver o que aconteceu com o seu José aqui, ó. Aqui. O seu José no TPF, ele foi alterado, tá? Ele teve 43% e o normal é 76%. Aqui, eu não preciso dificultar a tarefa, porque eu já vi que ele teve dificuldade para pegar nuances de diferença de grave e agudo. Mas ele teve normalidade no TPD. Apesar dele ter ficado pouco acima da normalidade, ele ficou normal. Eu posso dificultar, e daí aqui, o número 2, o próximo teste que eu vou aplicar é o TPD Music. Posso. Eu vou colocar uma observação. Foram aplicados 2 testes para ordenação temporal, pois o paciente apresenta muita queixa de percepção de fala e teve normalidade no TPD Audtech. Eu posso explicar para o meu colega por que eu fiz 2. Porque talvez o colega não entenda isso que eu acabei de explicar e o que a gente pensa. Eu parto do princípio de que tudo que nós explicarmos é melhor. Então, eu prefiro colocar 20 observações no relatório do que não colocar nada. Tá bom? Sim, obrigada, prof. Imagina, vão me interrompendo, meninas. Prof, Oi? eu tive uma dúvida agora. Pode falar. E como é que fica o meu laudo final em relação a essa habilidade se eu fiz 2 testes? E, teoricamente, eles avaliam a mesma habilidade, entendeu? E um deu alterado e o outro deu normal. Perfeito, Brenda. Obrigada por falar. Tinha esquecido de comentar isso. Fica alterado. Porque no momento que você dificultou a tarefa, o paciente não chegou no critério de normalidade. Então, você vai colocar que está alterado, por mais que ele tenha normal no teste mais fácil. Por isso que eu acho extremamente importante vocês saberem a diferença entre os testes, meninas. No momento que eu tenho 3 opções para avaliar a mesma coisa, vocês têm que ter esse feeling para dificultar ou facilitar. Vocês têm que ter essa sensibilidade. Não dá para sair fazendo assim a moda louco quando vocês têm tempo de fazer. Não dá para sair fazendo a mesma coisa em todo mundo sem pegar a queixa do paciente e jogar junto. Então, deu normal, dificultei, alterou, tá alterado. No relatório vai alteração da habilidade de ordenação temporal para duração. Tá? Mais alguém? Não? Então tá bom. Meninas, tá claro isso que para ordenação temporal a gente tem 3 opções. Por que a gente tem o Audtech como pontapé inicial? Tudo bem? Tudo? TPD e TPF, eles moram na casinha dos aspectos temporais. Aspectos temporais, eu tenho resolução e tenho ordenação. Então, se a gente for lá para o guia, esse guia que saiu agora recentemente, que eu fiz o outro videozinho para vocês olharem. Deixa eu aumentar aqui para nós. Não, não era isso que eu queria. Aqui. Ó, se nós viermos para a bateria mínima, daí, gurias, eu vou parafrasear a Adriana, né, na aula que ela deu lá do NEPAI,
Se está escrito ali bateria mínima, é o mínimo. Não significa que eu vou fazer só isso. Eu posso fazer mais coisas, eu devo fazer mais coisas. Então, dentro dos aspectos temporais, o TPD e TPF, eles estão aqui, ó, dentro da ordenação, nas categorias, né? Porque antes eu falava das categorias. Então, eu tenho monaural de baixa redundância, interação binaural, dicótico, resolução temporal e ordenação. Lembrando, meninas, que toda vez que a gente falar em processamento, a gente vai falar em habilidade, e para falar em TPAC eu preciso do todo. Eu preciso da linguagem e da cognição. Lembrando dos critérios de normalidade para cada faixa etária e da audição periférica, se esse paciente é normal ou não é normal. Lembrando muito que aqui no manual ficou faltando os adultos, os idosos, né, que eu já comentei, e eu, gurias, sinto muita falta do TPD. Então, aqui para mim, ó, no sentido de ser o mínimo, se eu tiver que fazer, eu faço o F e não faço o D. Eu faço avaliação se o paciente tem melhor percepção para grave e agudo e não para curto longo. Como as áreas ativadas no sistema nervoso auditivo central são diferentes, se a gente tiver que ranquear quem é mais importante para a percepção de fala, é a percepção de grave e agudo, sem dúvida. Mas eu também preciso perceber o tamanho da palavra. Quando vocês estão fazendo instalação fonológica numa criança que não faz o som ou que troca o som, o tempo do som é fundamental. Então, a gente está falando do seu José que tem 60 anos, mas se a gente estivesse falando de um José de 6 anos que ainda tem trocas na fala, que tem um desvio fonológico ou que não faz determinado som, saber se ele consegue interpretar a duração de um som é fundamental. Então, tenho que escolher? Eu faço F. Posso fazer os dois? Faça, deve, precisa fazer os dois. Tá, meninas? Então, aqui dentro da bateria mínima, a gente conversou sobre a casinha da ordenação. Tudo bem? Tudo certo. Tudo? Então, tá bom. Voltando para o seu José, nós fizemos aqui o fala comprimida. Vocês podem observar que neste relatório tá o fala comprimida normal, não tá o fala comprimida adaptado. Vocês aprenderam na disciplina teórica que aqui na nossa universidade a gente fez uma adaptação do teste de fala comprimida. Então, desde que eu me tornei prof da universidade e de que o grupo de pesquisa se constituiu, eu tenho trabalhado para a gente conseguir contribuir para o processamento auditivo, tanto na avaliação quanto na reabilitação agora, e eu acho que a redução do fala comprimida foi uma contribuição bacana, porque 50 palavras era muita coisa, dava 100 palavras nas duas orelhas. Então, em um teste, a gente expunha o paciente a 100 palavras, é muita coisa. Então, esse aqui foi ainda o normal. E aqui, eu fui mexendo e fui deixando... Deixa eu só olhar aqui no de verdade o que era o resultado aqui. Pronto. No fala comprimida, que a gente vê fechamento auditivo, que é aquela habilidade do nosso sistema nervoso auditivo central, de completar a informação quando eu perco parte dela, o critério 90%. Ele fez 72, 78. Tá alterado. RGDT. Voltando. Aqui, no fala comprimida, a gente vem para cá, só para nós levarmos em consideração esse guia, que é um guia bastante recente. O fala comprimida, ele mora aqui, né? Nessa casinha, dos monaurais de baixa redundância. Eu vou fazer primeiro na orelha direita, depois na orelha esquerda. Os de ordenação temporal, meninas, eu esqueci de falar uma coisa importante. Dá para fazer por orelha? Dá. Mas não recomendo nada. Eu recomendo que vocês façam binauralmente. Então, o paciente vai receber informação nas duas orelhas.
Então, TPD e TPF, a mesma informação nas duas orelhas. Fala comprimida, seja o normal ou o adaptado, e eu recomendo que vocês façam sempre o adaptado. Eu deixei esse daqui aqui porque eu peguei um relatório de verdade de um paciente, fui mexendo. O fala comprimido, então, ele entra aqui no mononeural de baixa redundância, e vocês observam que ele não aparece nos testes recomendados pelo conselho. Meninas, o processamento é um universo. As pessoas têm as suas opiniões em relação aos testes e as suas crenças em relação aos testes. Eu acredito muito no teste de fala comprimida, por isso que a gente adaptou ele, reduzindo para poder usar mais. Dá para usar o fala filtrada? Lógico que dá. Dá para usar o PSI na mensagem competitiva ipsilateral, porque fica tudo do mesmo lado? Dá para usar. Mas não dá para esquecer do fala comprimida. Eu acho que ele precisa ser incluído aí na nossa mente de testes possíveis, apesar dele não estar aqui, tá? Então, como um teste mononeural de baixa redundância, sendo aplicado por orelha, ele é super importante, porque a gente está vendo fechamento auditivo e a gente vai conseguir fazer esse reconhecimento de sons distorcidos acusticamente no sentido de tempo. Então, né, eu vou comprimir a palavra. O seu José teve dificuldade, ele não teve normalidade. O RGDT, a gente volta para a casinha da resolução temporal, dos aspectos temporais. Eu tenho duas opções para ver resolução temporal. Por que aqui na universidade a gente usa mais o RGDT do que o GIM? Porque nós fizemos uma pesquisa, da mesma forma que nós fizemos com o TPD e TPF, para ver qual que seria o melhor, de melhor aplicabilidade. E tivemos mais uma vez um índice de especificidade melhor para RGDT, e por isso nós fizemos essa escolha. Não dá para usar o GIM? É claro que dá. Todos os profissionais têm essa opção de escolha, mas a gente, enquanto universidade, referencia uma produção nossa para a escolha do RGDT. Então, o RGDT hoje ele tem critérios de normalidade para a grande maioria das faixas etárias, falta ainda em relação à acuidade auditiva periférica, e ele é mais curto do que o GIM. E isso, numa bateria de processamento, precisa ser muito considerado, porque é uma avaliação muito longa. Então, se eu consigo ter uma resposta daquela habilidade do sistema nervoso auditivo central com um teste menor, eu preciso lançar mão disso. Uma outra coisa que vocês não podem esquecer também, meninas, é que no momento que eu faço a escolha do RGDT para avaliação, eu posso usar o GIM no treinamento. Eu posso e devo usar os testes como estratégia de treinamento, porque eu estou pegando exatamente como eu avaliaria para treinar. Então, fica muito bom. E isso serve para todos os materiais. Então, se eu avaliei com fala comprimida, eu posso treinar com fala filtrada. Se eu avaliei com o TPD-TPF Auditec, eu posso treinar com o Taborga. Tudo que sobra do meu protocolo de avaliação, eu posso utilizar como estratégia de treinamento. Eu posso pegar o material e colocar na terapia fonoaudiológica e usar como estratégia para o meu treino auditivo. Seja com fone, seja com caixinha conectada no computador, seja dentro da cabina, fora da cabina. Eu posso usar nossa criatividade fonoaudiológica para pegar aquele material e colocar no treino, no treinamento, na terapia. Então, o que aconteceu com o seu José? Se o normal é um valor menor do que 10, ele fez em 23. Não está normal, está alterado. Até aqui, meninas, o que nós temos de alteração? Alteração de resolução temporal, alteração de fechamento auditivo, alteração de ordenação temporal para frequência, e só está normal até então, desses 4 testes, o TPD, ordenação temporal para duração, com uma normalidade bem abaixo do normal. Por que eu estou destacando isso, meninas? Normalidade abaixo do... normalidade bem perto da linha. Normalidade bem pouco normal.
Eu estou destacando isso porque muitas vezes, quando vocês recebem o paciente para reabilitação, vocês olham ali, tá normal, beleza, tá normal, tá normal. Não façam isso. Olham a porcentagem do quão normal esse paciente tá. Porque vocês concordam comigo que o seu José tá normal, mas tá pouco normal? Ele não tá normal em 100%. Ele tá normal em 73%, é pouquíssimo acima do que é o critério. Então, observem isso, porque isso não exclui de vocês treinarem essa habilidade auditiva. Se vocês têm no protocolo de treinamento que vocês vão aplicar essa possibilidade de fazer essa habilidade, incluam, porque o normal dele não é um normal perto do 100, é um normal perto do 67, tá? Pensando até aqui, meninas, o que vocês acham que o seu José trouxe de história clínica? Com um TPF alterado, com resolução temporal alterada e com dificuldade de fechamento auditivo. Como que o seu José se apresentou com 60 anos e limiar normal? Eu acho que ele se apresentou com dificuldade de compreensão de fala mesmo. Até por causa da idade dele, né? Claro que agora a gente aí não tem uma avaliação cognitiva, né, para entender melhor sobre o seu José. Mas eu acho que ele provavelmente tenha isso como queixa. Perfeito, perfeito. É muito pouco provável que o seu José tenha vindo porque pediram, né? É bem provável que o seu José tenha vindo porque ele realmente tenha queixa. Porque acontece da gente receber o paciente para fazer a avaliação, porque faz parte de um protocolo que o médico gosta de ter, que o neurologista gosta de ter. Meninas, está uma crescente muito interessante da quantidade de neurologistas pedindo avaliação de processamento para idosos. E isso é bem bacana, porque faz parte, eles estão incluindo nos protocolos deles de avaliação de envelhecimento, de cognição e de comunicação, o que é muito bacana, né? Então, os neurologistas mais sensíveis, não sei se é essa a palavra certa, ou mais preocupados realmente com a clínica do paciente, com a vida do paciente, eles estão solicitando. Então, acredito que o seu José realmente veio com queixa, né? E meninas, e se o José fosse uma criança de 6 anos, o que nós poderíamos encontrar? Se não fosse 60, se fosse 6, como que o José apareceria para nós? Eu acho que ele... Estão me ouvindo bem? Sim, Jô. Eu acho que daí com 6 anos ele poderia ser a troca na fala, né? Poderia. Alguma dificuldade, porque daí você vai pensar na linguagem, né? Da criança mais. Ou até dificuldades escolares, né? Também. Perfeito, perfeito, Josandra. Quem foi que falou dos escolares que eu não deu para eu ver? A Cassie. Tá bom, Cassie, sim. Então, meninas, sem dúvida, com 6 anos, o José poderia aparecer com questões de linguagem, de desvio fonológico, poderia aparecer com questões escolares, queixa da prof, porque ele é desatento, queixa de não aprendizagem, de não conseguir acompanhar a turma, de não conseguir acompanhar os colegas, queixa da família em relação ao volume da TV, porque muitas vezes os pais, na tentativa de auxiliar aquela criança que vai lá para frente da televisão, eles aumentam o volume porque eles não sabem o que fazer, e na verdade não é volume, é compreensão. Por que eu estou fazendo essa ponta se o José tivesse 6 anos? Porque, meninas, o processamento, ele está muito dentro de tudo da fonoaudiologia. Então, ele não é a solução para todos os problemas. Não é. Fazer treinamento auditivo não vai resolver o desvio fonológico dos nossos pacientes, nem a dificuldade de aprendizagem deles. Mas pode ajudar muito. Então, se eu acabei de falar para vocês que uma criança, que vocês precisam fazer uma instalação de um fonema, se ela tem um problema de ordenação temporal, vocês vão ficar batendo naquele fonema e vocês não vão sair daquele fonema, porque vocês precisam trabalhar as habilidades auditivas, e esse sistema nervoso, essa região neural que está recebendo esse som, precisa ter competência para fazer isso.
Então, o processamento ele está dentro de muita coisa da fono. Está dentro dos aspectos dos idosos lá na reabilitação e está dentro das nossas pico-ruxos. Pode falar, Jô. Eu falo isso porque eu estou tendo uma paciente agora em linguagem, né, no teleatendimento, e ela tem dificuldade de 2 fonemas. Com 10 anos está difícil, né? E ela já fez o teste de processamento, então tem que trabalhar bastante isso, a terapia. Joia, Josandra, muito legal. Posso falar também? Lógico. Esses dias eu estava até olhando um artigo da Profiliara que a gente acabou postando no Insta do Nepai, e daí ele traz bem o que tu estava falando, prof, que é claro que uma bateria de processamento ou treinamento auditivo não vai melhorar as outras queixas que o nosso paciente tem, mas nesse artigo elas fizeram treinamento computadorizado, e daí teve umas quantas crianças que sanou os problemas de fala, né, de linguagem. Exatamente, Débora. Exatamente. E daí elas não precisaram ser encaminhadas para o outro setor. Perfeito, perfeito. E eu acredito muito, meninas e Débora, que no momento que a gente consegue enxergar o paciente como um todo e que a gente valoriza os aspectos auditivos para tratar da linguagem, seja na criança ou no idoso, a gente tem outro prognóstico. Porque no momento que tu consegue ajudar a terapia de linguagem com o processamento, a gente facilita a vida do paciente. Então, eu acredito muito nisso e tem evidências já disso, né? Então, já tem aí artigos trazendo isso pra gente muito claramente. Então, é isso, meninas. E se o José, meninas, tivesse 16 anos, não é 6, não é 60, é 16, como que a gente receberia o José na clínica? O que o José ia trazer para nós? Eu acho que ele apresentaria também dificuldades de aprendizagem, né? Ainda mais que ele deveria estar no final do ensino médio, ou também ser desatento. Sim. Ele podia também estar com problema de se isolar, né? Por estar com essas dificuldades e por não conseguir compreender muito as pessoas e acabar se isolando, né? Não tendo tanto contato com os colegas, amigos. Perfeito. Perfeito, meninas, isso mesmo. E se o José tivesse 36? Eu acho que problemas relacionados ao trabalho, à comunicação, tipo, ele reclamaria de alguma reunião ou de estar em alguma comemoração e ter dificuldade de escutar. Às vezes eu acho que até cansaço, né? Eles podem relatar. Que associado também, principalmente na cidade, assim, teria também muito estresse, muita ansiedade, outros problemas psicológicos por se sentir até improdutivo, né, no trabalho, por essas dificuldades e tudo mais. Isso mesmo, Lu. Perfeito. Eu acho que, complementando o que a Luísa falou, eu acho que tem o processamento, ele afeta muito a vida da pessoa, né, que nem a gente estava falando da criança e do adolescente de se isolar, daí num adulto já vai para essa parte dele ficar muito irritado, cansado, daí no idoso talvez já vai pender para essa parte também dele acabar se isolando, parando de conversar com a família. Eu acho que é um transtorno que impacta bastante, né? Joia. Perfeito, Débora. Isso mesmo. Nessa perspectiva online de agora, estaria tudo muito mais difícil para essas pessoas em todas as faixas etárias, né? Exatamente. Reunião online, aula online. Perfeito. Exatamente, Carlinha. Isso mesmo, meninas. Maravilha. Vocês pensaram tudo super bonitinho. Lu, eu só vou pedir para você repetir o que você falou, um pouquinho mais de intensidade, porque a Josandra colocou no chat que ela não conseguiu te ouvir. Agora tá melhor? Para mim, sim, não sei se para Josandra. Tá ouvindo? Não, é que eu tinha dito que, principalmente nessa faixa etária, assim, de 30 e poucos, afetaria bastante também questão de problemas psicológicos, ansiedade, estresse, porque a pessoa se sentiria improdutiva no trabalho e causaria outros problemas assim.
Prof, mas aproveitando que eu queria falar antes, porque eu vi a minha avó nesse caso que a gente tá lendo. Porque a minha avó tem 77 anos e tá uma comoção assim na família. A gente quer levar ela para fazer uma avaliação audiológica que ela escuta perfeitamente. Só que ela demora muito para entender o que a gente está falando. E eu tenho um primo específico que ele fala muito rápido. Então, às vezes, até a gente assim, se perde no que ele tá falando. E ele tem que repetir várias vezes, porque ela se perde muito e acaba não entendendo o que ele tá falando. Aí, quando a gente chega falando pra ela que ela tá com dificuldade, ela fala, mas eu escuto tudo que vocês falam no telefone, eu não tenho dificuldade. E no caso, nesses casos, né, meninas, agora inverteu, porque durante muitos anos a gente ouvia dos pacientes, eu ouço, eu escuto, mas eu não entendo. E agora inverteu demais, assim. Os idosos, eles vêm, eu tô ouvindo, eu escuto, mas daí a gente percebe que eles não entendem. Então, Lu, com certeza a tua avó vai ter que fazer avaliação de processamento. E pelo que tu tá trazendo, acredito que ela vai apresentar alteração. Mas, meninas, assim, são inúmeras as evidências dos benefícios do treinamento auditivo, sabe? Tem artigo aí para dar, vender e emprestar falando que o treinamento funciona. A gente só tem que tentar ver agora, em 2020, qual que é o melhor formato de treinamento para o nosso paciente. Porque são muitas opções, né? Vocês aprenderam o controlado, o não controlado, o computadorizado. E dentro do controlado tem muita coisa, do não controlado muita coisa, do computadorizado muita coisa. Então, com a sensibilidade de sentir o paciente, a gente consegue colocar para ele a melhor opção de treinamento. E não precisa ser um treinamento isolado, né? Pode ser uma terapia fonoaudiológica, porque como a avó está com 74, você disse? 74 anos? 77, desculpa, Lu. A avó tá com 77 anos, possivelmente a gente vai... possivelmente não, a gente vai precisar de uma avaliação de rastreio cognitivo para também poder estimular isso, né? Então, boa sorte com a avó, tomara que dê certo e que ela queira, né? Porque ela tá dizendo que ela escuta, então, que ela queira reabilitação. Tá, meninas? Então, assim, ó, eu vou voltar lá para o caso do seu José de 60, mas vocês conseguiram entender que se fosse 6, 16, 36, 26, 56, todas as idades a gente vai encontrar diferentes características clínicas. E qual que é o principal recado? Eu não posso parar na audiometria. Se eu parar na audiometria, eu mando meu paciente de volta para casa com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. E assim, ó, mas é só uma queixa de compreensão de fala. Meninas, nunca, em hipótese alguma, subestimem o que o paciente traz, porque isso realmente reduz qualidade de vida, reduz participação social. Se a gente for pensar no José com 16 anos, que acho que foi a Débora que comentou, isolamento social nessa faixa etária é muito complicado. Então, assim, as questões emocionais vêm muito forte, né? Daí a gente corre um risco de depressão porque era isolado, porque não entendia o que as pessoas falam. E a Lu comentou da questão do estresse, da ansiedade. Cada vez mais as pessoas são estressadas, né? Cada vez mais as pessoas têm menos tolerância, menos paciência. Não sei onde foi parar a paciência do mundo. Então, onde cai isso? Cai no processamento. Então, por dormir mal, comer mal e ser estressado, o sistema nervoso auditivo central, ele vai responder isso de alguma forma. Como que ele vai mostrar que não tá legal a vida? Que? Como? Não entendi. Repete, por favor. Qual que é o lado bom disso tudo? Tem reabilitação, tem como cuidar, tem como tratar. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o seu José, para a gente poder se encaminhar para a conclusão aí. Eu tenho uma pergunta. Sim.
Agora, lembrando do seu José de verdade, esse daí, do documento. Uhum. Ali em cima não dizia a preferência manual dele. E isso me trouxe uma dúvida também, e isso foi bom porque depois, na hora de laudar, geralmente, quando a gente vai ver as referências daquela idade para aquele teste, geralmente foi feito com pessoas destras. E caso o seu José não fosse destro, eu faço o quê? Perfeito, Brenda, perfeito. Porque mexendo no relatório original, eu fui tirando algumas coisas justamente para a gente se dar conta do que estava faltando. E eu passei por aqui e me esqueci. Porque eu queria levantar essa lebre. Eu queria levantar justamente o que você levantou. Meninas, se tem um lugar na audiologia que cabe muitas pesquisas, são várias, mas o processamento é um universo. Em todas as populações, desde a população infantil até a idosa. Porque não tem para canhoto valor de normalidade, valor de referência da grande maioria dos testes. E por que precisaria ter? Porque a dominância cerebral hemisférica do canhoto não é a nossa. A orelha direita vem para cá, a orelha esquerda vem para cá, e a gente tem a dominância do hemisfério esquerdo. Para o canhoto, normalmente é ao contrário. Não significa que seja. Então, o que deveria ser feito? Aplicar o teste de dominância hemisférica, identificar a dominância hemisférica, e sendo a dominância contrária à do destro, eu precisaria de critérios de normalidade de referência para esta população. Não temos, na grande maioria. Então, Brenda, a gente usa a normalidade do destro e coloca aqui. Opa, se ele for canhoto, eu coloco um asterisco aqui, e em todos os critérios de normalidade, eu vou colocar um asterisco e falar valor de... Não sei digitar. Valor de normalidade para destro. Porque lá eu pus um asterisco, que ele é canhoto, e aqui eu aviso que eu usei do destro. Tudo bem? Certo, obrigada, prof. Sim. Respondi tua pergunta? Sim, era isso que eu queria saber, no laudo mesmo. Perfeito. Porque... Obrigada por me lembrar. Deixei em branco lá e passei. Então, meninas, aqui pro seu José, eu queria só fazer um outro destaque, queria acrescentar um destaque no RGDT, que eu falei e não chamei atenção para isso, que é esse 23 milissegundos. Então, a Lu falou da avó dela, né, que ela demora muito para entender. Então, meninas, pensem comigo o que é a velocidade de 10 milissegundos. É muito rápido. Muito rápido. Então, o tempo que o nosso sistema nervoso auditivo central demora para conseguir perceber se um som é pequenininho, se tem intervalo nesse som, se não tem intervalo, se eu tenho alguma característica interestímulo entre um pedaço da fala e o outro pedaço da fala, é menor do que 10 milissegundos. 23 ainda é pouco, mas vocês observam que é mais que o dobro. Então, para o seu José entender, nós precisamos falar devagar. Porque a mensagem que para a gente sobe, para ele sobe. Então, observem isso. Quando vocês estiverem avaliando e quando vocês forem reabilitar, observem números, olhem para os números. Da mesma forma que eu falei antes ali do TPD normal, pouco normal, observem esse RGDT alterado, bem alterado. Porque a gente vai ter que dar ênfase em algumas habilidades na hora da reabilitação. Se eu estou usando um protocolo fechado, ok, eu uso o protocolo fechado, depois eu volto na resolução temporal para dar um gás nela. Tá? Teste de fala no ruído.
O teste de fala no ruído, ele mora aqui também, ó, nesta casinha, nos monaurais de baixa redundância. O teste de fala no ruído, o resolução temporal mora aqui, né? Acho que eu já tinha falado antes. Ah, peraí, deixa eu voltar na resolução temporal, porque eu pulei uma coisa que eu precisava dizer. Voltando na resolução temporal, meninas, vocês observam que para os menores, opções, é posto aqui GIN ou RGDT. Para os maiores está posto o GIN. Em função da nossa pesquisa, a gente usa o RGDT e é aquela ressalva que eu fiz antes, que daí a gente deixa o GIN para o treinamento. Não tem uma explicação aqui no manual do porquê dessas escolhas, né? Mas eu gosto de reforçar e ressaltar para vocês que as nossas escolhas acadêmicas na formação de vocês são baseadas nas evidências científicas das nossas pesquisas. O que a gente ainda não conseguiu pesquisar, a gente está pesquisando. Só para vocês entenderem que academicamente é nesse sentido que a gente está fazendo a formação de vocês, tá? Agora sim, o teste de fala no ruído, ele mora aqui nos monaurais de baixa redundância, ele também não foi citado aqui. Eu gosto muito do teste de fala no ruído, e se vocês conversarem com profissionais que trabalham com processamento, assim como tudo eu acho na fono, né, a gente vai ouvir, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto desse teste, eu não gosto desse. Então, vai ter muito disso. Mas por que eu gosto do teste de fala no ruído? Porque ele nos dá uma certa liberdade de trabalhar o ruído, a relação sinal-ruído. Então, eu vou fazer a apresentação das palavras monossilábicas, né, na lista de monossílabo, que é a mesma lista do IPRF. Eu não, né? A gravação do CD vai fazer a exposição das palavras monossilábicas. E o ruído eu posso trabalhar na relação 0, ou seja, tom e ruído na mesma intensidade, daí isso a gente arruma ali no audiômetro. Ou eu posso trabalhar numa relação positiva, ruído mais fraco, estímulo de fala mais forte. Ou eu posso trabalhar numa relação negativa, ruído mais forte do que o estímulo de fala. Como que eu vou saber como eu vou fazer? Relação 0, relação positiva ou relação negativa? Pela queixa do paciente. Percepção de fala no ruído, normalmente é uma coisa bastante queixosa. A gente percebeu na tese de doutorado da Mirtes que com idosos a gente precisou usar relação negativa, relação positiva sempre. Então, o nosso aprendizado com a tese de doutorado da Mirtes, que atendeu muitos idosos, foi que nós conseguimos uma relação mais 10 como uma relação boa, de boa aplicabilidade. A gente não publicou isso ainda, tá só na tese, o artigo ainda não foi feito. Idosos, então, a gente precisa de relação positiva e pacientes muito queixosos. Quando a gente consegue uma relação negativa, o som da fala mais fraco e o ruído mais forte, naqueles pacientes que a gente tem que dificultar a tarefa. Então, é um adulto que a gente quer dificultar a tarefa, é um adolescente que a gente quer dificultar a tarefa, uma criança, a gente também vai precisar de relação positiva. O ruído vai estar lá, mas ele vai estar mais fraco, em menor intensidade do que a fala. Isso a gente vai arrumar no audiômetro, a intensidade que eu vou pôr a lista de palavras e a intensidade que eu vou colocar o ruído. O que está faltando aqui, meninas, que é muito importante... Opa, desculpa, não está faltando. Está aqui, ó. Mentira. É muito importante vocês colocarem qual foi a relação que vocês utilizaram. Não adianta dizer que fez teste de fala no ruído se não colocar qual foi a relação sinal-ruído que vocês utilizaram. Aqui foi utilizada a relação 0, então foi na mesma intensidade. O ruído e a fala no mesmo volume, na mesma orelha. Não consegui na mesma orelha. O paciente teve muita dificuldade. Faz contralateral. O que está faltando aqui, que eu me equivoquei antes? O que está faltando é se esse ruído foi ipsilateral ou se esse ruído foi contralateral. Nesse caso aqui, de verdade, o ruído foi
lateral. O paciente não conseguiu fazer na relação ípse, fica tudo na mesma orelha, fica muito mais difícil, tá? Fala no ruído, ele pode competir tudo junto, ou ele pode competir a fala aqui e o ruído aqui. Pode competir no mesmo volume, fala mais forte, relação positiva, fala mais fraca, relação negativa. Tudo bem? Tudo certo, prof. Tá, então aqui o critério de normalidade e o desempenho do seu José. Meninas, conclusão. A alteração nas habilidades de fechamento auditivo, ordenação temporal para frequência, resolução temporal e percepção de fala no ruído. Tá bem alterado, né? Não posso falar em TEPAC. Não posso, não vou, não devo falar em TEPAC porque eu não fiz cognição. Eu só posso rotular como TEPAC se eu fizer uma avaliação mais completa. Aqui nos comentários finais e conduta, eu deixei só essa frasezinha aqui para mostrar para vocês o que tem no modelo que vocês recebem, que eu acho, eu não fui buscar isso nos e-mails, eu não lembro se o modelo que eu apresentei para vocês em áudio 3, a gente mudou depois, mas eu vou mandar para vocês de novo agora, eu vou postar no Moodle. Então, assim, ó, não Prof, é... Oi? Mudou porque depois saiu aquele da Larine e da Vanessa, que mudou no delas. Então, eu acho que mudou o relatório. Eu também acho. Mas eu vou postar no Moodle para vocês esse último aqui, que foi o último modelo que nós fizemos. Então, eu vou começar do fim para o início. Prof, Oi? só uma pergunta. Quanto a diagnóstico de transtorno no processamento auditivo central, na clínica, normalmente é feito como alteração em habilidade auditiva ou as pessoas conseguem avaliar completamente e diagnosticar como transtorno? Cassie, assim, ó, a gente ainda encontra o diagnóstico de TEPAC mal aplicado quando os colegas eles fazem só a bateria comportamental e fecham como TEPAC, desconsiderando o resto. Isso a gente ainda encontra. Mas a grande maioria dos nossos colegas fazem avaliação de habilidades comportamentais. Encaminham para fazer cognição, encaminham para fazer avaliação de linguagem. Porque, assim, hoje, a grande maioria dos nossos colegas que trabalham com áudio acabam não querendo fazer uma avaliação não instrumental da linguagem. Eu faço áudio. Eu gostaria muito que vocês fizessem diferente, assim, sabe? Eu gostaria muito que vocês, mesmo tendo apreço por uma área ou por outra, vocês façam tudo. Quando é ao contrário, meninas, é mais difícil. Quando vocês trabalham com linguagem e precisam avaliar processamento, e vocês não têm audiômetro e não têm as coisas, vocês vão encaminhar. Mas se vocês têm um consultório, uma clínica, trabalham num lugar que vocês estão fazendo processamento, e vocês podem fazer uma avaliação não instrumental da linguagem, aplicar um MOCA ou qualquer outro teste de rastreio cognitivo, vocês podem e devem fazer. Não é a realidade. A grande maioria dos nossos colegas ainda fazem a bateria comportamental e encaminham para as demais coisas ou simplesmente não fazem. Por isso que eu estou batendo nisso, porque eu tenho uma esperança que vocês façam tudo bem bonitinho. Prof. Michele, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, assim, olha, se a gente, digamos, tô numa clínica e eu optei por eu mesma fazer a avaliação de linguagem. Para eu classificar como transtorno do processamento, eu tenho que, por exemplo, fazer um relatório da avaliação de linguagem, que nem a gente faz do processamento, ou eu não preciso fazer um relatório? Faz o relatório. Tem que fazer. Você precisa apresentar como que você chegou no TEPAC. Então, para chegar no TEPAC, você avaliou a linguagem, daí você apresenta o seu relatório da linguagem, avaliou a cognição, apresenta o teu relatório da avaliação do rastreio cognitivo, e tudo isso te faz chegar no TEPAC. Tá.
Obrigada. Então, como fica um super relatório. Eu queria saber como é que fica, caso a gente ache alguma coisa na linguagem, como que fica o meu laudo no meu relatório das habilidades auditivas. Daí você vai poder chamar de TEPAC. Daí aqui, Brenda, ó, Brenda e meninas, né? Não, peraí que eu peguei o arquivo errado. Se o seu José aqui, eu tivesse feito um teste de rastreio cognitivo e tivesse dado normal, eu poderia fechar aqui, ó, alteração das habilidades auditivas configurando o transtorno de processamento auditivo. Se fosse uma criança e eu fiz linguagem e deu normal, eu vou dizer tudo, configurando o transtorno de processamento auditivo. Então, eu posso acrescentar no meu relatório o termo TEPAC. Se eu não avaliei, eu deixo só assim. E se der alterado a linguagem ou a cognição, eu coloco como? Você vai colocar o que você encontrou. Então, você vai descrever como que foi essa alteração de linguagem, o que estava alterado, e no rastreio cognitivo você vai dizer que o paciente teve X pontuação, indicando alteração, o que indicou aquela pontuação. Tá, mas e daí com, por exemplo, se tem alteração de linguagem ou alteração cognitiva, coloca que é transtorno do processamento auditivo? Não. Ah, tá. Porque daí, Débora, eu só posso colocar que é TEPAC se todo o resto tá normal. Porque para eu dizer é TEPAC, tem que estar normal a linguagem, tem que estar normal a cognição. Deu alterado, vocês vão descrever a alteração e vocês vão chamar de alteração das habilidades do processamento auditivo. Porque daí vocês não vão poder dizer que aquilo é um TEPAC, porque não está normal a cognição e não está normal a linguagem. Então, como que eu vou saber quem é que está influenciando em quem? Então, daí eu posso também colocar, por exemplo, ou posso optar por colocar alteração das habilidades cognitivas e alteração das habilidades auditivas, por exemplo, se eu quisesse separar. Exatamente. Tá. Perfeito. E daí, na hora que tu for descrever a tua conduta, tu vai descrever, sugerir uma reabilitação de tudo isso. E se quem for fazer a reabilitação é tu mesma, tu vai fazer uma reabilitação de tudo isso. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, Brenda. Sim, respondeu. Eu tenho outra também. Pode falar. Não, é porque assim, tu falou ali do fono-ruído, né? E da relação sinal-ruído. Cada vez que eu mudo o sinal-ruído, dependendo do que o meu paciente me apresentar de queixa, eu tenho que colocar o critério de normalidade daquele meu sinal-ruído, daquela metodologia. Eu não posso colocar de outro sinal-ruído, né? Exatamente. Tá. Perfeito. Exatamente. Isso mesmo. E existe esses critérios de normalidade para todas essas modificações? Não. Pois então, no momento que a Brenda estava falando, eu estava tentando resgatar da minha memória se existe. Eu vou dizer que não agora, com quase certeza que não, mas eu vou buscar. Eu, assim, com certeza absoluta, no manual de Pereira e Xoxá, não tem. Mas como tem muitas coisas que foram acontecendo depois, artigos que foram sendo publicados, que não foram sendo incluídos no manual, eu acho que não tem valor de referência para todas as relações sinais-ruído, e a gente usa a mais próxima e coloca uma observação. Não tenho certeza. Mas eu vou ver isso, e na próxima aula eu já digo isso para vocês. Mas assim, de bate-pronto, eu acho que não tem não para todas. Eu queria uma lista só de referência de cada vez que muda os testes, sinceramente. Porque para se perder é muito fácil. Muito, muito fácil. Muda ali no momento. E aí, quando vê, tu não tem referência para aquilo, entendeu? Meninas, eu vou dar uma sugestão para vocês, que é uma sugestão, assim, um pouco egocêntrica, mas é uma sugestão que é a que eu tenho no momento. Depois que vocês forem para a vida profissional,
mantenham contato com a gente aqui na universidade e vão pedindo as atualizações do caderno didático, porque eu acho que não tem nenhum lugar mais completo que o caderno didático. Eu sou uma pessoa bem humilde, assim, sabe? Eu não fico me achando, não gosto disso. E quando eu brinquei com isso, né, tava conversando com, acho que uma colega minha, ela, ai, Michele, tu fica dizendo que o teu caderno didático, mas é o melhor que tem no sentido de ter as coisas lá dentro, e nem fui eu que fiz, foram as minhas alunas, eu só orientei. Então, de verdade, eu acho que para a gente tentar acompanhar esses critérios, o caderno didático é onde mais tem as coisas e ele já está defasado. Ele não está com o TAS, está na minha lista de tarefas, que eu tenho que colocar o TAS lá dentro, e tem que colocar os critérios do TAS que as meninas encontraram para idosos, junto com os já existentes, porque é o TCC da Vanessa e da Larine. Não está publicado, mas como é um caderno didático, né, de uso interno e externo, depois quando vocês forem fornos, vocês vão poder usar também, é o que eu tenho, Brenda, porque assim, dentro da nossa Academia Brasileira de Áudio, dentro da aba, elas nunca conseguiram fazer essa compilação, sabe? E daí, quando eu tive a ideia do caderno didático, a gente foi colocando tudo lá dentro. Mas tu tem toda a razão. Meninas, assim, ó, o nosso tempo tá próximo de se esgotar e vocês têm teleatendimento, algumas de vocês, né? Fiquem tranquilas, vai dar tudo certo, não fica nervosa, Daisy, vai ser bacana. O que a gente mais pode pensar é que vai ser uma experiência nova e positiva. Se não for perfeito, não tem problema, vai ser uma experiência nova e positiva. Eu não consegui concluir exatamente tudo do seu José, mas não tem problema. A gente volta nisso semana que vem. Eu faço alguns resgates. Vocês podem trazer dúvidas se vocês quiserem. Eu vou colocar o link dessa nossa gravação lá no Moodle. E vou colocar o modelo de relatório, vou colocar esse relatório do seu José. Tudo que a gente conversou aqui eu vou colocar lá. E a gente se encontra semana que vem, então, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, para a gente continuar conversando. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham aproveitado, que não tenha ficado tão cansativo, e me deem todos os feedbacks que vocês acharem necessários e pertinentes para a gente tornar esses momentos aí bem bom, bem bom para vocês, para nós. Tá, meninas? Um beijo para vocês, eu vou parar a apresentação aqui. Vou parar a gravação. Uma ótima semana. Bons atendimentos aí. Tchau, prof. Obrigada. Obrigada, prof. A gente vai para outra sala, meninas. Tchau. Tchau. Beijo, prof. Beijo, meninas. Obrigada. Prof, eu ainda não consegui entrar no Moodle para ver as coisas que a senhora posta.